Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje junto com o Jefferson e a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para quem quer escrever o seu livro em 2025, né, Jeff? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Essa aqui é a primeira do mês de dezembro de 2024. E hoje nós vamos trazer um tema bastante importante, né? Você que passou o ano todo de 2024 pensando em escrever o livro e não sabe por onde começar, não soube por onde começar, a oportunidade de você escrever o seu livro, 2024 está aí, de começar a escrever esse livro para começar 2025 com o pé direito, com aquele objetivo que você trouxe lá de trás, em janeiro, no início desse ano, em janeiro. Quem sabe aí está uma oportunidade nessa live você saber como começar a estudar esse livro para começar 2025 já com o pé direito e não precisar colocar lá na lista de afazeres como escrever meu livro. Como começar a escrever meu livro, né? Você começa a partir de hoje dessa live, né, com uma sequência de assuntos que nós vamos trazer aqui no mês de dezembro para vocês, já pensando em como estruturar e aprendendo passo a passo de como você vai deixar o teu livro pronto, né, para começar a ser escrito em janeiro de 2025, né, Gisele? Exatamente. E é por isso que a gente está hoje com o nosso mentor de escritores, que vai trazer essa série de dicas para vocês poderem começar 2025 com tudo para realmente colocar o seu livro do papel. É o único momento que a gente não diz que a gente vai tirar os planos do papel, mas sim a gente vai colocar o plano no papel, que o plano de escrever um livro a gente vai tirar da nossa mente para colocar ela dentro do papel, né, Jeff? Eu costumo dizer sempre, né, pessoal, que mente vazia, ela permite com que você abra o espaço, né, para novas soluções, novas ideias. Então, não é só enquanto você estiver escrevendo o livro, mas se você for colocar as listas de objetivos, colocar os projetos, todos os projetos que você tem aqui, que você nunca tira da cabeça e colocar no papel, no momento que você está fazendo, transferindo da mente para o papel, as ideias começam a fluir e você começa a ficar mais tranquilo, porque você não precisa ficar armazenando essa mensagem, né? E quantas vezes aqui quem aqui nunca aconteceu que atira a primeira pedra, né? De ter uma ideia de assim, depois eu anoto lá no celular, depois eu coloco no meu caderno de anotações, e quando vai sentar para escrever, esqueceu a ideia, né? Então, muito além de você preparar o teu livro para escrita, você pode trazer dessa live, fazer dessa live, criar um hábito para que você comece a fazer isso com todos os projetos da sua vida, né, Gisele? Exatamente. E qual é a primeira dica para quem está querendo começar a escrever o seu livro, Jeff? Qual é o primeiro conselho que a gente dá para os escritores dentro das nossas mentorias? A maior dúvida, né, de a maioria dos mentorados, escritores que chegam até nós, assim, caramba, eu quero muito escrever meu livro, mas eu não sei por onde começar. E muitas vezes, assim, o por onde começar dele é o seguinte, eu não sei onde eu escrevo, como eu escrevo, e que aplicativo que eu uso, e é totalmente inverso a tudo isso aqui, né? A gente gosta de falar aqui na editora NPE que você tem que pensar simples. Quando você pensa simples, quando você torna a vida mais simples, tudo flui mais naturalmente, né? E por onde começar? Definindo a ideia central do teu livro, definindo o tema central do teu livro. Sobre o que eu quero falar. Eu quero falar sobre empreendedorismo, mas isso é a ideia geral do que você quer falar. De empreendedorismo eu posso ter várias vertentes de falar aqui. Mas sobre o que você quer falar especificamente? Não, eu quero falar da minha transição de carreira no empreendedorismo. Legal. Então, agora você já começa a ter a ideia central. Depois que você definiu a ideia central, você já pode criar um título provisório. E por que é provisório, Gisele? Você sabe explicar para a audiência nossa aqui? Por que é provisório? Porque às vezes a gente dá um nome para o livro e à medida que vai sendo escrita essa história, que ela vai sendo escrita, e assim, quando a gente fala escrever o livro, é realmente deixar as ideias fluir, colocar isso tudo no papel e depois a gente vai fazer releitura, reescrita, se for necessário e tudo mais. Mas o título provisório, ele tem a ver com o tema. Mas à medida que você vai escrevendo, às vezes esse título não vai fazer sentido com o que está escrito no livro relacionado a esse tema.
Então, ele é provisório por quê? Porque ao final do livro, quando a gente faz a revisão, quando a gente faz a reescrita de alguns pontos para ficar mais claro, às vezes a gente também muda o título do livro. Então, é por isso que é um título provisório, né? Algumas vezes ele acaba sendo provisório permanente, porque quando você pensou na ideia central do livro, pensou na ideia do livro, no título do livro, ele já acaba encaixando tão bem com o teu texto que você acaba nem mudando, às vezes uma palavrinha ou outra que muda, né? E além do título que a gente gosta muito de recomendar para os nossos escritores e mentorados, é o seguinte: às vezes o teu título é muito parecido com o título de algum best-seller, de alguém que já, de algum livro que é conhecido. Para você não concorrer tanto com o título parecido, né? Você cria um subtítulo. E às vezes o subtítulo lhe dá mais uma ideia. E por que o subtítulo é tão importante numa capa? Porque ele desperta ainda mais a curiosidade do teu leitor para que ele possa, pô, caramba, ele já falou de título, de subtítulo, o que ele vai falar mais? Então, você desperta aquela vontade do teu leitor querer escrever, ler o teu livro, né? Com o título e o subtítulo, né? Depois que a gente definiu o título e o subtítulo, o que a gente pensa? Qual é o próximo passo? Planejar a estrutura do livro. E como é que a gente planeja essa estrutura do livro? Muito simples. A gente cria um esboço do livro. Então, a partir do título, a partir do tema, a gente faz um esboço do livro, que é colocar o quê? O que eu vou falar um pouquinho do que eu vou falar em cada capítulo. Gente, não é escrever o capítulo inteiro já de uma vez, mas sim trazer as ideias centrais de cada capítulo, né? Aí você vai começando a montar a estrutura que você vai seguir para trazer o tema que você quer tratar nesse livro. Né? A Gisele se antecipou um pouquinho, porque depois que você traz o capítulo, o título e o subtítulo, você vai definir os capítulos do teu livro. Então, o que é o capítulo? Geralmente é a ideia central do que eu quero falar dentro do livro. O esboço do livro, ele é importante, mas ele começa pela definição dos capítulos. Jefferson, mas como é que eu vou estruturar esses capítulos do meu livro? Cara, é muito simples. Você tem que pensar sobre o que você quer falar. Se eu estou falando da minha transição de carreira, o que você quer falar para o teu público, para a tua audiência, para aquelas pessoas que você entende que vai ser os teus potenciais leitores? Eu quero falar sobre um momento de aprendizado, um momento de frustração na hora que eu trabalhei no CLT. Muitas vezes as pessoas deixam o CLT por achar que não que eles têm um propósito de vida. Eu preciso de um planejamento financeiro, eu preciso estudar, preciso procurar mentor. Isso é começar a definir o esboço do seu livro. E quando você começa a colocar essa tempestade de ideias, um brainstorm, colocar isso tudo no papel, daqui a pouquinho as ideias nascem os capítulos, e dos capítulos você vai para o esboço, que é colocar ideias centrais dentro de cada capítulo. E por que você coloca ideias centrais dentro de cada capítulo? Porque você foge do maior temor do escritor, né? Que é o temor da página em branco. Quem daqui um dia começou a escrever uma redação na escola, onde o tema era XYZ e que teve um bloqueio criativo porque a página estava em branco? Você vai falar sobre o tema, sei lá, sobre sustentabilidade e geração de energia, por exemplo. Legal, o tema é esse. Agora, como é que eu começo a escrever essa redação? Você não sai simplesmente escrevendo do início ao fim. Você começa a colocar algumas ideias no papel e, à medida que você vai tendo essas ideias, você vai esboçando frases e parágrafos até estruturar o capítulo. Mas não é o caso aqui. A gente está falando de planejamento e estrutura do livro. Né? O que é o planejamento e a estrutura do livro? A estrutura é você definir os capítulos do seu livro e dentro de cada capítulo colocar de 3 a 4 ideias centrais para que você, quando for efetivamente escrever aquele capítulo, você já saia com um norte do que você vai falar, na realidade. Né? É uma ideia para você começar a pensar no que você vai falar naquele capítulo. E quando a gente fala de planejamento, pessoal, existem detalhes muito importantes e primordiais. E é aqui que a grande maioria dos escritores eles pecam. Por quê? Porque eles querem sair escrevendo os capítulos sem definir prazos, sem definir objetivos.
E o que é definir objetivos e prazos? Definir objetivos e prazos é você dizer o seguinte: caramba, primeiro eu quero saber em quanto tempo que eu me comprometo a entregar esse livro. Eu vou entregar esse livro, a primeira versão do meu livro, com 90 dias, com 6 meses, né? A gente nunca recomenda que o livro fique, se você não tem uma supervisão, um acompanhamento de um mentor, que ele ultrapasse 6 meses, porque um projeto ele precisa ter início, meio e fim. E é por isso que você coloca, sei lá, 120 dias. Depois que eu definir que eu tenho 120 dias para entregar esse capítulo, e eu sei a quantidade de capítulos que eu tenho, você pode dividir ali, por exemplo, 120 dias, e vamos colocar hipoteticamente que o livro tenha 12 capítulos. O que significa isso? Que você vai ter 10 dias, em média, para escrever cada capítulo do teu livro, para que a primeira versão chegue no final do 100º, 20º dia, totalmente escrito, manuscrito. E daí, beleza, definir que é cada 10 dias, eu tenho que definir objetivos, né? Porque não adianta dizer que eu vou escrever um livro a cada 10 dias, um capítulo, melhor dizendo, e eu tenho a síndrome do estudante, que é o quê? De deixar para escrever lá no 9º dia. Você precisa ter objetivo e criar um hábito de escrever todos os dias um pouco, nem que seja um parágrafo, uma frase. Se você fizer todo dia um pouco, colocar o objetivo de escrever um parágrafo, escrever 100 palavras, escrever uma página do capítulo, o que vai acontecer? No final do 10º dia, você já vai estar com um capítulo praticamente estruturado. E, na maioria das vezes, você vai estar aí pelo 7º, 8º dia com ele pronto. A gente conhece escritores que, numa sentada, escreveu um capítulo porque fez essa estrutura que a gente falou, definiu qual era o tema do capítulo, definiu o título do capítulo, colocou as ideias centrais, deixou aquele manuscrito, aquelas ideias que estavam aqui na cabeça, guardada no papel, de 3 a 4 dias, e quando ele sentou, ele disse, caramba, agora eu já sei sobre o que eu vou falar, quais são as ideias centrais, agora eu vou pegar e vou sentar e vou escrever esse capítulo. E por quê? Porque ele já tinha como definido essa estrutura e colocou como objetivo que ele ia escrever num final de semana. E como ele colocou esse objetivo de escrever num final de semana, às vezes as ideias vão fluindo, porque quando você escreve, e como eu coloquei no início dessa live, né, você está escrevendo lá, tirando as ideias da cabeça, colocando no papel, o que acontece? As ideias vão fluindo naturalmente. E é assim que vão nascendo os primeiros livros, né, Gisele? Isso. Estruturando, planejando o arquivo, o livro, colocando objetivos e metas diárias, né, Gisele? Isso aí. E aí a gente entra numa situação que às vezes começa a dar uma travada, como o Jeff mesmo falou, até o próprio temor da página em branco, ou às vezes a gente está escrevendo, por mais que a gente tenha todo esse roteiro traçado, a gente começa a dar uma travada, porque a gente sente às vezes, e isso é de certa forma, um bloqueio, ou então é um momento em que a gente não se acha capaz de desenvolver a criatividade para continuar escrevendo. Se a gente está escrevendo a nossa história, é muito mais simples. Quem melhor para conhecer a minha história do que eu mesma? Mas, às vezes, você está escrevendo um livro que é algum tipo de ficção, um livro infantil, ou um livro que você está contando a história de outra pessoa. E você pode ter um momento de bloqueio. O que eu conto agora? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo deste meu personagem? Né? Então, assim, tem algumas pequenas dicas que a gente pode trazer para trabalhar essa parte da criatividade, para manter essa motivação para poder escrever, que é o quê? Primeiro, a gente fala, repete várias e várias vezes, é você manter uma rotina de escrita. Você manter, às vezes, um bloquinho para anotar as suas ideias. Você está dormindo, acordou, teve um sonho, alguma coisa assim, está com aquilo na cabeça, acha que vai ser bacana. Tenha do lado da sua cama um bloquinho e uma caneta para você poder fazer as anotações das suas ideias. Ou então, tire um momento do seu dia para você sentar e escrever. Mesmo que às vezes não seja o assunto do seu livro, mas deixe a sua criatividade fluir. Deixe aquela vontade de escrever, aquela inspiração que está naquele momento, fluir para o papel. Pode não ser relacionado para o seu livro, você guarda, quem sabe, é um próximo livro que já está nascendo, né? Mas realmente é necessário que a gente deixe a nossa mente fluir e trabalhar, porque daí ela entende que ela pode criar.
A gente mesmo bloqueia quando a gente diz assim, não, mas não é isso que eu quero escrever agora. Aí a gente mesmo gera um bloqueio para o nosso cérebro dizendo assim, não, você não pode fazer isso que você está criando. Então a gente não deixa ele criar. Então é importante que a gente deixe o nosso cérebro criar, deixando fluir toda a inspiração que a gente está recebendo naquele momento, né? Um horário para sentar e escrever, um horário que seja tranquilo, que seja sossegado para você, todo dia de manhã, todo dia de meio-dia na hora do almoço, logo depois do almoço, todo dia à noite antes de dormir. É uma rotina que você cria de acordo com o seu dia, com a sua disposição. Não existe fórmula mágica. Tem escritores que escrevem muito bem de madrugada. A gente já recebeu várias e várias mensagens, às vezes, do escritor no meio da madrugada, dizendo: eu estava escrevendo, tive uma dúvida assim, quando vocês puderem, vocês me respondem. A gente sabe que aquele escritor em questão, ele funciona muito bem de madrugada. E a gente já conversou, e a gente tem as conversas com os nossos escritores, e a gente diz assim, mas nós vamos te responder no horário comercial, ok? Ok. Nós temos escritor que funcionam muito bem de manhã. Acordam de manhã, tomam o café da manhã, senta naquele momento que está todo silêncio dentro de casa, os filhos ainda não acordaram, ainda não tem movimento na rua, ele consegue sentar e consegue escrever com calma. Isso é individual, gente, é de cada um, não existe receita de bolo, né? Outra dica é buscar inspiração, não é copiar, mas buscar inspiração em outros livros, através de outros autores, você assistir um filme, né? Buscar inspiração em outras obras. Veja de que forma que a gente pode usar outras obras como buscar uma inspiração. É fazer realmente uma análise de como aquela trama se desenvolve, como aquela história se desenrola. E você pode se inspirar para tentar desenrolar a sua história também, às vezes de uma forma semelhante, mas óbvio que dentro das suas particularidades. Por isso que é importante, não copie, mas se inspire, né? Você está contando uma história de uma tragédia de um casal de namorados. Romeu e Julieta, Diário de uma Paixão. Tem N histórias de casais, de namorados que acontece alguma coisa que é trágica, que isso, que aquilo, que você pode assistir, você pode se inspirar para você continuar tocando o seu livro, né? Tocando a sua história e contando a sua história. Uma coisa que é importante, gente, usem inspiração de outros autores, de outros livros, de outras histórias para você criar nomes fictícios quando você estiver contando a sua história. Porque se você não tem autorização das pessoas para que você possa citar o nome delas, trazer características que possam identificá-la, vocês conseguem criar uma persona, né, com um nome de fictício, com, às vezes, alguma característica física diferenciada para que essa pessoa não seja reconhecida enquanto você está contando a sua história, para não gerar problemas para você futuramente, se essa pessoa for identificável no seu livro e, às vezes, numa situação não muito agradável. Né? Às vezes você está querendo contar uma história de superação, onde aconteceu alguma coisa para você que não foi agradável e que você superou de alguma forma. Essa pessoa não pode ser identificada, né? A menos que você tenha realmente autorização por escrito dessa pessoa, dizendo assim, não, eu autorizo você a contar exatamente o que foi que aconteceu. Aí não tem problema nenhum, tá? Mas de que jeito que a gente pode se inspirar com nomes diferentes, alguma coisa assim? Nas obras de outras pessoas, né, Jeff? Isso aí. Aí terminei meu manuscrito, tá tudo prontinho. Aí entra uma parte que talvez seja mais assustadora de todo e qualquer escritor, né? Que é a publicação e como promover o meu livro depois de publicado, né, Gisele? E aqui a gente entra em duas searas relativamente complexa para quem é marinheiro de primeira viagem ou escritor de primeira viagem, né, Gisele? Em que ele não sabe aonde procurar, quem fazer, quem pode ajudar ele, quais são os próximos passos do livro. Terminei o livro e agora o que eu tenho que fazer? Né? Existem algumas etapas, e aqui é onde entra uma editora de livros, como a editora NPE, que é a parte da serviço editorial. A editora, ela entra com o papel de quê? De lapidar a pedra bruta, o manuscrito do escritor, e deixar ele formatado, pronto para ser publicado.
seja numa plataforma online, seja numa impressa em alguma gráfica, né? E aqui a gente pode até comentar o seguinte: você, né, uma coisa no bloqueio criativo, voltando um passo atrás, né, você não tem que se preocupar se vai ter erro de português, se está bem escrito ou não está escrito. Por quê? Porque entram profissionais como editores, revisores que vão fazer a sua obra ela ficar completa. O seu objetivo como escritor e como todo e qualquer escritor best-seller é colocar as ideias, deixarem fluírem e colocarem no papel. Depois tem profissionais especialistas nesse quesito que vão fazer toda a lapidação, vão fazer edição textual, revisar os erros ortográficos, editar, diagramar o livro, deixar ele prontinho para a gráfica, né? Fazer o registro dos ativos do livro. Para quê? Para que você possa, depois, como escritor, fazer a venda desse livro, no caso, seja ele numa plataforma online, e aí a gente pode citar aqui várias plataformas como a Amazon, a Kindle, a Hotmart, a Eduz, enfim, para você vender ele de forma digital, no formato PDF ou no formato específico da Amazon Kindle, né? Ou ele ser impresso no formato físico, né? E aqui a gente entra num movimento que tem crescido muito nos últimos anos, que é a questão dos editores independentes, né? Versus gráficas digitais, né? Esse movimento ele cresceu por quê? Porque num passado não tão distante que acontecia, né? O escritor, para ele poder imprimir livros físicos, ele tinha que contratar uma editora onde o custo era muito caro e no final ele tinha que fazer uma impressão de uma grande quantidade de livros, né? E aqui é que talvez as torna assustadora todo esse cenário. Por quê? Porque hoje, com o advento da tecnologia e a pandemia exponenciou muito isso, o que aconteceu? As editoras se tornaram digitais e as gráficas também tiveram que se adaptar e criar o formato de impressão digital. Para quê? Para democratizar a escrita e facilitar o acesso a livros físicos para os escritores que vão promover a venda desses livros, né? Então, nós aqui da Editora NPE temos esse movimento e ajudamos e auxiliamos os nossos escritores além de se tornarem escritores das suas próprias histórias, publicarem e se posicionarem como escritores, né? E como é que entra essa seara de publicar e se posicionar como escritor? Publicação em pequenas quantidades, a partir de 40, de 32, 52 unidades, que são uma quantidade bem menor do que as 1.000 unidades, como antigamente ofertavam as grandes editoras, né? E a questão do posicionamento. Nós entendemos nos últimos 3 anos que os escritores, na sua maioria, ele escreve, ele é um artista, mas ele não sabe se posicionar e nem tampouco vender o seu livro. Então, enquanto nós, editores, estamos fazendo toda a parte de serviço editorial, deixando a pedra bruta, lapidando a pedra bruta para deixar ela pronta para ser impressa ou ser publicada numa plataforma online, o escritor já está se promovendo e está se fazendo conhecido na sua audiência, na sua comunidade. E isso acontece um pouquinho antes até, né, Gisele? Não é nem na questão dos serviços editoriais enquanto a gente está trabalhando. Já durante o período em que você está escrevendo o seu livro, você já vai informando as pessoas que te seguem, já vai colocando nas suas redes sociais que você está escrevendo, que você está produzindo o livro. Por quê? Porque o movimento dos últimos anos não é mais como era antigamente, em que as pessoas elas seguiam as editoras para saber o que as editoras estavam publicando. O movimento que se vê dos últimos anos para cá é que as pessoas querem conhecer os escritores. Elas querem saber, elas acompanham, elas vão para uma feira de livro porque o escritor está lá. Elas não vão para a feira de livro para ver só o que tem de novidade aí, o que tem de livro bom, novo que está aparecendo. Não, elas vão, passeiam pelos estandes, é óbvio, conhecem livros diferentes, claro que sim, mas elas vão por quê? Porque na quinta-feira vai estar o escritor que eu quero conhecer, que é do livro que eu gostei. Então, eu gostei da escrita desta pessoa. Então, as pessoas elas estão cada vez mais se conectando com pessoas. Elas querem saber quem é a mente criativa por trás da história.
né? E além disso, né, daí a gente também incentiva os nossos escritores, nossos mentorados a fazer o que, enquanto estiver escrevendo o livro, compartilhar trechos do livro que está sendo escrito, mostrar os momentos de escrita, você trabalhando lá, botando no Stories, botando uma publicação, abrindo caixinhas de perguntas para que a tua audiência já comece a interagir com o seu livro. Tudo isso para quê? Para preparar essa audiência, preparar os potenciais leitores para a noite de lançamento do seu livro, né? E junto com esse movimento de aquecer o público para a noite de lançamento, a gente também incentiva o quê? Os nossos escritores e mentorados a fazer a pré-venda do livro, que é a venda antecipada do livro. Ou seja, os leitores eles compram o livro sem ele estar impresso. Mas que loucura de venda que é essa, Jefferson? Na realidade, você vai, através do posicionamento, divulgação e aquecendo essa audiência, mostrar para eles que o livro está pronto e que ele vai receber na noite de lançamento. E daí entra nessa questão do movimento que a Gisele falou. Hoje não querem mais, os leitores não querem mais somente lá na livraria pegar o livro. Elas querem estar participando de uma noite de lançamento, de uma sessão de autógrafo, onde ela vai ter experiência de conversar com o escritor, né? Então, se você já faz a pré-venda, se você fez todo um aquecimento e esse leitor compra, por que não juntar a fome com a vontade de comer? Fazendo trocadilho aqui, que é o quê? É o escritor ter os leitores na noite da audiência e os leitores terem aí a oportunidade de poder conhecer um pouco melhor o escritor. Então, com dedicação e estratégia, é possível que você traga um público maior e mais engajado para o lançamento do seu livro. Então, você, ao mesmo tempo que trabalha com editoras que pensam na questão da democratização e facilitação do livro físico para os escritores independentes, você também já trabalha o posicionamento para que aqueça os leitores a participarem da noite de lançamento, por exemplo, né, Gisele? Isso aí. E aí, a gente já está quase se encaminhando para o finalzinho dessa live, então, só recapitulando. Quero escrever um livro. Começo por onde? Começa definindo qual é o tema do livro que você vai escrever. Depois, você traça o esboço a partir da definição de capítulos. Você traça um pequeno esboço com com as ideias centrais desse capítulo, que é para ajudar a dar um norte para quando você vai começar a escrever, porque, afinal de contas, aquele capítulo não está completamente em branco, então você já sabe mais ou menos que caminho que você quer seguir, né? Terceiro. Planejamento, né? Objetivos e prazos. Isso, daí terceiro. A gente pega e começa a traçar prazos. Sou obrigado, ferrenho, a seguir esses prazos? Não necessariamente, mas os prazos são importantes para que você não entre numa situação de procrastinação, para que você não comece a enrolar para escrever o seu livro. Então, quando você traça metas e prazos, você tem objetivos, eu quero entregar o livro até tal data, eu quero terminar a escrita desse livro até tal data. Capítulos, né? Esses capítulos e tudo mais. Então, você pode pegar e fazer você traça essas metas e você consegue ter um calendário a seguir para que você realmente sente e tenha um compromisso com você mesmo de fazer a escrita desse livro. Libere a sua criatividade. Vai ter dias em que você não vai escrever coisas que tenham a ver com o seu livro, mas você tem que esvaziar a sua mente para que ela entenda que ela pode continuar criando, 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 criando. Então, deixa a sua mente livre, né? Libere. Faça uma rotina de escrita. Sente um pouquinho. Escreva todo dia mais ou menos no mesmo horário, para que a sua mente entenda assim, opa, sentei naquela cadeira, sentei para escrever. Então, vamos manter o foco na escrita. Isso ajuda a gente a conseguir desenvolver também esses assuntos e tudo mais. E quando chega no momento de finalização do livro, existe, claro, a opção de você tentar fazer tudo sozinho. Sim, dá bastante trabalho, dá. A gente já teve escritores que fizeram um livro com a editora, depois optaram em fazer o livro todo sozinho e depois voltaram agora para a editora. Por quê? Porque entenderam que é um processo que às vezes vai demandar um tempo e vai fazer você gastar uma energia que você podia estar investindo na escrita, talvez, iniciando a escrita do próximo livro. E é para isso que existe as editoras, é para isso que existem os profissionais, para poder fazer a parte da diagramação, de revisão, de registros, da criação da sua capa, para que ela seja uma capa atrativa, que tenha a ver com o livro.
né? Para que tenha a ver com a história que você está contando. Então, assim, ó, conte sim com o auxílio desses profissionais. Procure a gente, procure outra editora, se for o caso, não, né? Não é obrigado a fazer conosco, mas sim, aproveite que existem pessoas que são profissionais que podem atuar dentro dessa área para te ajudar e liberar o seu tempo para que você continue criando. Você é o escritor, você é o artista que está criando. Então, continue criando, continue fluindo nessa situação que está criando. Durante todo esse período, já vai aquecendo a sua audiência para que ela saiba que você está produzindo alguma coisa nova. Desperte a curiosidade, aguce a curiosidade para que ele venha, siga e queira saber e queira acompanhar, para quando você já ter o seu livro no momento de pré-venda, dizendo assim, ó, o lançamento vai ser daqui a um mês, mas você já pode garantir que daqui a um mês você vai ter o seu exemplar garantido, você entra nesse movimento de pré-venda. Mas isso só acontece se você começar a conversar com a sua audiência dizendo assim, ei, estou escrevendo um livro, ei, estou produzindo alguma coisa nova, tem coisa boa vindo por aí, né? Como a gente coloca muito na nossa outra rede social. Tem livro bom vindo, tem novidade chegando, tem coisa boa surgindo. Então, aguce essa curiosidade para que as pessoas queiram adquirir já a partir do momento que você disponibilizar para que ela possa garantir o seu exemplar. E, finalizando, então, né, Jeff? A gente faz toda essa questão, daí entra nessa questão da publicação, você fez toda a promoção e você consegue, então, publicar o seu livro, seja ele por meio digital ou seja ele por meio físico, através do impresso. Particularmente, nós gostamos muito do livro impresso, porque a experiência de você manusear o livro é muito diferente do que você simplesmente pegar uma tela e começar a olhar e entra uma notificação, você já sai, já deixou o livro de lado. Você ter ele na mão é muito diferente a experiência. E né? Até um dos pilares da nossa editora, né? Que é você despertar a criatividade e a imaginação. E quando você desperta a criatividade e a imaginação lendo um livro, você, além de sair da tela azul que te distrai com as notificações e, enfim, você tem uma experiência particularmente muito melhor, porque você começa a desenvolver soluções do dia a dia com muito mais facilidade, como os antigos faziam, na realidade, né? Escrever um livro, gente, pode ser uma das coisas mais gratificantes que você vai fazer no ano de 2025. Né? Então, com o passo a passo, com as técnicas que nós passamos nessa live, com as ferramentas corretas, com os parceiros de negócio, com editores, com revisores, com pessoas que estão comprometidas com o projeto do seu livro, você pode sim se tornar escritor da sua própria história, né? E fazer com que esse objetivo que talvez tenha sido de 2022, 23, 24 se torne realidade em 2025, né? E para que você possa entender um pouquinho mais desse conjunto, o mês de dezembro a gente vai estar trabalhando agora nas próximas semanas lives trazendo um pouco mais esse conteúdo, aprofundando um pouco mais esses temas para que você possa iniciar 2025 escrevendo seu livro, né? Se você já tem um manuscrito pronto, não sabe como trabalhar, deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo, ou clica, vai estar na descrição do livro, do vídeo também aqui, o nosso contato de WhatsApp, o contato da nossa editora. Traga para a gente pode avaliar sem compromisso, passar um orçamento para você, e você aí, quem sabe, está fechando uma parceria com a editora NPE, né? E se você não começou, não sabe por onde começar e não quer esperar as próximas lives acontecer ou esperar 2025 acontecer, nós estamos numa promoção de Black Week, né? Nós estendemos a nossa Black Friday, a Black Week, até o final desse final de semana. Então, nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o curso online Escritor de Primeira Viagem, onde você, em aulas muito práticas, simples e objetivas, você vai estruturar o seu livro ainda no mês de dezembro, para que você possa se tornar escritor e, se você for um aluno comprometido, escrever esse livro em no máximo 30, 40 dias, né, Gisele? E começa 2025 lançando a sua história. E aí eu vou fazer uma provocação que eu sempre faço para vocês. Quem você quer que conte a sua história? Você quer que seja a sua história através da sua visão
Ou você quer que seja recortes de outras pessoas que acompanharam só um pedacinho da sua história, mas que não sabem exatamente o que passou o que se passou com você, né? Então, com esta provocação, eu vou me despedindo de vocês na live e... Só quero fechar aqui, a gente está hoje no dia 4 de dezembro, essa promoção de Black Week ele vai até dia 8 de dezembro, tá? Aproveita, tá? Ele tá por 50% de desconto, né? Por conta da Black Friday que aconteceu na última sexta-feira, e custa menos de como uma pizza. Se você quer se tornar escritor da sua própria história, se você não tem mais desculpas para colocar em prática e se tornar escritor, escrever o seu livro, aproveita essa promoção, porque na semana que vem já pode ser tarde, né, Gisele? No mais, eu quero agradecer a atenção de todos vocês que estiveram aqui, a você que vai assistir esse vídeo no gravado depois. Não perca a oportunidade, entre em contato com a gente, dá uma conversadinha com a nossa equipe, porque nós temos sim como propósito de vida fazer com que você se torne escritor da sua própria história. Eu vou deixando aqui meu grande abraço para vocês e dizer que nós nos encontramos na próxima quarta-feira, aqui no mesmo horário, sempre às 19 horas. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Boa semana para todos.